opções. Tinha um Tá, record to the record to cloud, cloud. record to the computer, tá? Bota record to the cloud. Isso. Ok. Você já está como co-host também. Se você tem alguma tela para compartilhar, Eu né? tenho sim, já vou compartilhar a tela no momento que eu me apresento. Tá. Então, já dando boa tarde aí para os amigos Vou share presentes. screen, então. Beleza. Pode começar no horário certo, tá? É natural as pessoas se atrasarem, tá? E quando acabar, é só fechar e o pessoal vai lá. Depois a gente vai conversando. Maravilha? Beleza. Já inicialmente, primeiro cumprimentando vocês pela tarde de hoje. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui para vocês. E pedindo perdão pela imagem, a câmera externa aqui não configurou, não sei o que aconteceu. Então, nós vamos, para não ir com o celular, vamos com essa câmera sim. Mas como a aula é toda praticamente no PowerPoint, ela não vai ter problema de resolução. Vou começar a apresentação aqui. Estão vendo a tela aí? Acho que agora começou a apresentação. Aí. Estão conseguindo ver? Sim, professor. Estou vendo. Oi, Antônio. Dá para ver. Tá vendo? Estou vendo. Tá bem. Então, uma pequena apresentação minha aí para vocês saberem quem sou. Eu sou advogado trabalhista, basicamente, né? Especializado em direito do trabalho e soluções, na época se chamava soluções alternativas de conflitos, hoje se chamam soluções adequadas, né? Fui secretário da Comissão de Direito do Trabalho, fui secretário da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional na OAB do Rio Grande do Sul. Trabalho no jurídico da FEBRABOM, que é os bombeiros civis, é um trabalho voluntário que eu faço. Sou conselheiro em frente parlamentar, sou conselheiro na GETRA. Tenho alguns cursos que têm um viés mais prático, né, dentro da advocacia mesmo, como a formação de prepostos trabalhistas, ética, publicidade, LGPD, eu tenho uma empresa de LGPD, de consultoria, onde a gente também dá treinamentos lá, mas aí para empresas indoor, né? E, enfim. E outras atividades de caráter social, né? Muitas associações, trabalho no jurídico do meu time, de um grupo político do meu time, que pretende concorrer à presidência do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Por isso, eu já peço desculpa por um pequeno aspecto triste que eu posso apresentar para vocês aqui no meu semblante, mas eu sou gremista e está sendo difícil ser gremista nos últimos tempos. Enfim, esse sou eu, que não é o que mais importa é o que nós vamos estar estudando hoje aqui. Conversei com o professor antes da gente ministrar a aula, e eu pretendia dar uma passada geral no programa, né, nas matérias que vão cair efetivamente no concurso. Porém, como o direito do trabalho é um ramo especializado, diferenciado, ele passa muito por essa matéria da primeira aula, que são as fontes e os princípios do direito do trabalho. E aí, nesse sentido, eu achei mais importante, porque eles servem como parâmetro para nosso raciocínio em cima das questões que vão se apresentar para o concurso, certo? Então, vamos lá. Vamos partir, então, direto para a aula. Nós temos uma hora só, nós temos, então, que dar uma focada. Eu espero que o material que eu trouxe seja suficiente para a aula e que a aula seja suficiente para o material. Senão, quando estiver chegando ali próximo do fim, a gente vai para a parte mais essencial mesmo, dar uma revisada e fiquem à vontade, caso queiram, para interromper a aula, tá? E perguntar e conversar comigo, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos aos princípios, né? O que são os princípios do direito do trabalho? A gente tem que se lembrar que o direito do trabalho é um ramo protetivo do direito. Se ele é protetivo, ele é protetivo porque ele tem uma questão de equilíbrio nas relações. Então, quando eu estou trabalhando com direito do trabalho, eu tenho aqui quem manda é quem paga.
e quem obedece é quem recebe uma verba de caráter alimentar. E por isso essa pessoa tem a tendência, se tem o risco de passar fome, lato sensu, né, falar assim de forma bem ampla, geral, se ele tem o risco de passar fome, ele tem uma condição de hipossuficiência econômica em relação a essa parte aqui, que é a hipersuficiente. Então, enquanto ele precisar comer, esse aqui domina a situação e essa pessoa aqui costuma fazer o que esse aqui manda. E aí é por isso que entra o Estado e equilibra essas relações para que as pessoas tenham a mesma força para discutir lá durante o processo. É muito difícil para a sociedade entender essa proteção, é muito difícil de sair daquelas vala comum, né, de ficar dizendo que o empregado ganha tudo. Já não era uma realidade antes da reforma trabalhista, essa situação de que o empregado ganha tudo. Já vinha a jurisprudência equilibrando demais, e esse é o trabalho que vocês passando no concurso vão fazer parte dessa equipe que vai evoluindo as relações, né, trabalhistas e a forma como o direito vai enxergando essas relações, né? Mas houve a reforma trabalhista e esse é um ponto de atenção também para vocês concurseiros agora, porque eu acredito que o próximo concurso vai estar recheado de questões de novidades no campo trabalhista, essas alterações da reforma trabalhista. Então já fica uma dica de começo para que o foco, um grande foco dos estudos, uma parte importante dos estudos seja nas transformações que a legislação sofreu e as transformações que a jurisprudência vem sofrendo. E dentro disso, também há transformações que trazem de volta já hoje, em termos de jurisprudência, aquele momento anterior ao da reforma, que por exemplo, com relação à assistência judiciária gratuita, o AJG, quem tem a JG hoje já está dispensado por decisão do STF de pagar custas e de pagar principalmente honorários de sucumbência para a parte contrária. Eu não sei se vocês estão acostumados com o linguajar, mas honorários de sucumbência são aqueles honorários que a parte que perdeu paga para o advogado da parte que ganhou, né? Então, o trabalhador muitas vezes entrava numa ação judicial, não conseguia fazer as provas que gostaria de fazer ou que precisava fazer. Às vezes, o ônus da prova, e isso é uma questão que depois também tem que estudar bem, não é para a aula de hoje, mas o ônus da prova, às vezes, é do trabalhador. O ônus da prova ele é muito dinâmico, isso é uma matéria importante de se estudar, e às vezes o trabalhador não conseguia fazer essa prova, ele era condenado em custas e sucumbência, honorários de sucumbência, e aí começou a dar problema, as pessoas começaram a ser executadas, a ter seus salários, ou proventos, ou dinheirinho que tivesse na conta penhorado, verba alimentar, e aí o Tribunal Superior trouxe esse equilíbrio novamente. Hoje, quem tem a JG não precisa pagar, não é que ele não precisa, ele fica com as verbas de honorário de sucumbência suspensas, né, por até 2 anos. Então, só para entender esse conceito aí, tá? Então, o que é o princípio? Para que ele serve? O princípio, ele é pressuposto, ele é basilar, e tem os princípios ainda que são os meta-princípios, eles estão acima dos princípios comuns. O princípio, ele é o que dá o espírito da lei, né? Ele diz para ti, mais ou menos, como é que o legislador raciocinou quando foi para fazer aquela lei. Ele preenche, basicamente, as lacunas que possam existir na legislação e também na interpretação judicial. É uma forma de raciocínio, é uma forma de auxílio nas decisões, tá? E o que são fontes? Fontes são a origem, como o próprio nome diz, é a fonte, né? Então, da onde que se desenvolve o direito do trabalho a partir das fontes e quais são essas fontes, que se dividem em fonte material e fonte formal. Fonte material é a criação daquela lei e a fonte formal é a parte de aplicação daquela legislação. Como é que o judiciário entende aquela legislação? E é importante também para nós, que estamos tratando de concurso, que a gente se recorde que isso é dinâmico. Obviamente que na véspera do concurso, o concurso não vai trazer decisões muito inovadoras. Mas se nós estamos falando, por exemplo, de reforma trabalhista, a reforma trabalhista foi ontem, né? 2017 é ontem para uma legislação que é de 1948. Então, a gente
está trabalhando com coisas novas, mas não assim tão novas. Mesmo assim, tem coisas que dentro desse período já vinham se concretizando como institutos de direito, que mais lá para o fim da aula eu chamo a atenção para alguns assuntos que eu acho que vocês devem dar uma olhada especial. E, obviamente, que uma aula de preparação para concurso também não esgota os assuntos, tá? Então, a gente traz aqui hoje a parte geral, os pontos mais importantes e, obviamente, que os colegas vão ter que aprofundar cada um desses pontinhos aqui. Em cada uma das questões que a gente, porventura, for ver, tem uma profundidade de coisas que vai sair dali. Uma questão, às vezes, traz 4, 5 matérias ao mesmo tempo, tá? Então, é importante ter aquilo como base, mas também é importante ter aquilo como orientador do que se deve estudar, tá? O processo de produção das normas, então, ele vem dessas questões de fonte material e fonte formal, porque muitas vezes uma legislação leva a outra também. Existem legislações complementares àquela legislação básica. E aí, quais são as fontes disso tudo? Então, são as leis, costumes, eu vou passar por cada um depois, tá? Leis, costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, princípios gerais de direito e equidade. Então, vamos lá. A lei trabalhista. Ela dispõe que, na falta de disposições legais ou contratuais, se decide pela jurisprudência, pela analogia, isso que eu falei agora, né? Por equidade e outros princípios. Principalmente aqueles do direito do trabalho, mas não somente, tá? O Código de Processo Civil, isso é uma coisa de suma importância. Naquilo que a CLT for omissa, se aplica o Código de Processo Civil. E em outras ocasiões, quando está falando de execução, se aplicam outros códigos. E outras legislações entram muito na questão trabalhista. Eu até arriscaria, não sei se para essa versão de concurso, mas para uma próxima, que entre, inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho. Isso é um assunto que está muito em voga na doutrina, tá? Então, os princípios são aquela luz do legislador, né? E ele vai interpretar conforme a lei e também conforme os princípios, né? E aí vai aplicar ou sanar as omissões. Então, tá, os princípios constitucionais gerais. Todo princípio legislativo, ele está na Constituição, em princípio, tá? A princípio. O princípio, a princípio, está na Constituição Federal. Então, lá na Constituição Federal, nós já começamos lá pelo artigo 1º, os princípios da dignidade humana, dos valores sociais do trabalho. Então, ali já mostra o quanto o trabalho é importante e o quanto ele está ligado à questão da dignidade. Né? Professor? E aí vocês vão, quando estiverem estudando, ter um confronto com as novas legislações, porque elas muitas vezes, em nome da economia, elas passam por cima dos princípios da dignidade. E aí a gente tem uma série de processos que vão evoluindo nas escalas, nas esferas judiciais, para que se decida e muitas vezes se anule a lei ordinária, que é o caso dessa questão do OJG que eu comecei falando ali para vocês, da assistência judiciária gratuita. Chegou ao STF que é quem decide as questões constitucionais, né, para que essa coisa pudesse voltar e agora está repercutindo nos processos, inclusive porque tem um efeito que é ex tunc e ex nunc. Ex tunc é dali para frente, da decisão para frente, da publicação da decisão para frente, e ex nunc, ele retroage antes da decisão. É o caso desse tipo de decisão que o STF tomou por último. Então, vários processos de execução que a gente move, várias fases de execução dos processos judiciais, a gente está alegando a questão da suspensão dos honorários de sucumbência, e muitas vezes os honorários já tinham sido pagos pelo judiciário, só não tinha saído o alvará ainda, e o judiciário suspendeu aquilo ali, mandou pagar pro reclamante aquela verba, porque era descontado na verba alimentar que ele ganhava no processo, né? Ou, se ele tivesse outros processos, também poderia ser penhorado lá naqueles outros processos, aquela verba alimentar. E aí estão mandando devolver e, às vezes, mandando que o advogado devolva os honorários. E aí entra um conflito, que é verba alimentar com verba alimentar. Mas não vamos fugir muito disso. O direito tem isso, né? O direito a gente começa a falar e começa a puxar um monte de situações e a gente vai longe. Depois, o artigo 193 da Constituição tem a ordem social
que a ordem social tem como base o trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. O direito do trabalho é um ramo do direito que trata da justiça social. O grande objetivo do direito é a paz social, e a paz social depende da justiça social. Então, percebam o quanto é importante para nós essa questão do trabalho, né? Do mundo do trabalho, das regras trabalhistas, e o quanto esse concurso vem recheado de conceitos importantíssimos que regem a sociedade como um todo. Depois, o artigo 170, são os princípios gerais da atividade econômica e valorização do trabalho humano, mais uma vez. A justiça social, que lembra também o 193 ali, né, que é base, que tem como base o trabalho, e a função social da propriedade. Assim, grosso modo, o Estado te libera como empresa para ganhar dinheiro em cima do trabalho humano, né, tendo como força, mão de obra, o trabalho humano. Mas, para isso, ele te traz uma função social. E dentro da função social, retroage a questão trabalhista, né? Ele tem que ser, o trabalhador pode ser explorado, isso é normal, capital e trabalho, isso é regra básica da economia e da sociedade, mas a dignidade dele tem que ser preservada. E também a busca do pleno emprego, que hoje nós não vivemos, mas a sociedade tem que ter isso como parâmetro também, a busca do pleno emprego, motivo pelo qual nos obriga a ter um equilíbrio maior nas decisões judiciais. E eu costumo falar, eu advogo para empresas e advogo para reclamantes. Eu costumo falar que o empresário também é um trabalhador, e ele também tem a sua dignidade. Mas ele tem outras questões que mais tarde, quando vocês estiverem estudando a caracterização de empregado e de empregador, ele tem outras funções que são mais onerosas para ele, porque ele é quem vai ser beneficiado caso a empresa dê certo e dê lucro, né? E esse lucro não vai ser necessariamente dividido com o trabalhador, também pode ser através de programas, né? Os PPL, né? Programa de participação nos lucros, PPR, Programa de participação nos resultados, pode voltar uma parte para ele, mas o grande beneficiário do lucro do negócio é o empresário. E também o artigo 5º é um dos artigos mais importantes da Constituição Federal, eu sugiro que leiam muito ele, e como nós estamos falando de regras trabalhistas, eu sugiro que leiam também depois o artigo 7º. O artigo 7º fala muito sobre o direito do trabalho, e eu separei ele para, ao final, se der tempo, dar uma lida com vocês no artigo 7º. O 5º, no caput no artigo, e no inciso 1º, traz o princípio da isonomia e também as regras gerais sobre intimidade, vida privada, honra, imagem, liberdade de associação, de trabalho e não discriminação. Outro tema que está muito em voga, pessoal, é a não discriminação, tá? Isso, inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados traz na sua base o princípio da não discriminação. E isso influencia muito na questão pré-contratual das relações de emprego, a seleção e os algoritmos, e inclusive isso a inteligência artificial é outra coisa que deve ingressar nos concursos com muita força, porque o judiciário já vem utilizando bastante. Essas questões são todas auditáveis, e ali é muito fácil de identificar nos algoritmos de uma seleção se está havendo discriminação por raça, por credo, por orientação sexual, etc. Inclusive, ações trabalhistas hoje são muito mais fáceis de serem provadas pela inversão do ônus da prova, que eu falei no início, quando o ônus da prova, nesse tipo de situação, ele é totalmente da empresa. Ela tem que mostrar que não discriminou nos seus processos. E como há inversão, normalmente a empresa não vai trazer para os autos alguma defesa nesse sentido que seja efetiva. E aí o reclamante ganha a ação por ali, por uma questão de prova. Depois o artigo 7º, que proíbe a diferença de salários com as mesmas funções, tá? E critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, que é tudo isso que eu falei ali com relação ao artigo 5º, isso lá no inciso 30, proíbe qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador deficiente, né, portador de deficiência, lá no inciso 31, e proíbe a distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual e entre os profissionais respectivos.
Guardem essa parte da distinção do trabalho manual técnico, que nós vamos trazer aí uma questão que fala sobre isso também. Inciso 32, e entre outros, né? Ali no 7º, por isso que eu acho importante que a gente consiga ler ele, se não der, eu já sugiro que vocês leiam o artigo 7º com atenção. Ele traz todo esse arcabouço de direitos trabalhistas, seguro-desemprego, FGTS, despedida arbitrária, e também é legal que vocês leiam sobre a origem dessas coisas, né? O fundo de garantia, por exemplo, ele tem um motivador de substituir o que antigamente, tem muito a ver com um dos princípios que nós vamos estudar, antigamente a garantia de emprego, né? A ideia é que a pessoa entrasse no emprego e ficasse o resto da vida naquele emprego. A gente sabe que hoje o mercado é totalmente diferente disso, mas quando foi criado esse instituto não era. E aí se criou esse instituto justamente pelas mudanças de mercado para que a pessoa tivesse ali uma forma de sobreviver que fosse além daquela relação até que ela pudesse conseguir outro emprego. E dentro disso também o seguro-desemprego, até mesmo para que continue a sustentar o mercado de consumo, né? E aí vai aqui, e também proteção contra despedida arbitrária, entre outras. Vai aqui, então, um pensamento que foge da ideologia, mas é importante que vocês raciocinem, e eu acho que o direito é muito de raciocínio, por isso quem se forma em direito um pouco mais de idade tem uma facilidade para entender as situações, porque elas vêm todas de situações práticas. Quando entrou a lei de terceirização, um pouco antes da reforma trabalhista, se permitiu que se terceirizasse qualquer tipo de atividade nas empresas. Antes, só poderia se terceirizar atividades que não fossem atividades fim daquele negócio. Por exemplo, eu tenho uma indústria e eu terceirizo a segurança. Segurança não é a atividade fim daquela indústria? Podia. Agora, pode todo tipo de função. O que aconteceu? Qual é o raciocínio básico? Bom, terceirização, eu tenho um empresário que está ganhando dinheiro em cima do fornecimento da mão de obra dos outros. Para que isso aconteça e para quem contrata valer a pena, ele tem que pagar menos para aquele camarada que administra a relação de trabalho. Se ele tem que pagar menos para aquele camarada, se aquele camarada tem que ganhar em cima daquilo, obviamente que o trabalhador tem que ganhar menos ainda, né? E aí, grandes empresas pegaram suas grandes equipes, e eu destaco aí bancos, universidades, hospitais, e terceirizaram essas equipes. Então, o trabalhador que ganhava 3x passou a ganhar 2x, 1,5x, né? Não estou falando de x lanche aqui, né? É o x aritmético. E aí, obviamente que esse trabalhador passou a comprar menos no mercado de consumo, né? Com coincidência ou não, alguns meses depois da lei das terceirizações, e especialmente com muito mais força e rapidez depois da reforma trabalhista, o pequeno comércio sentiu isso, eu acredito que na cidade de vocês também tenha sentido com bastante força, e aí começou a fechar uma empresa atrás da outra. Então, a verba trabalhista, a verba alimentar, ela é essencial para o mercado de consumo. E por isso que o direito do trabalho se esforça tanto, apesar de tanto combate. Aliás, eu não sei nem se vocês, passando no concurso, se vocês vão passar, se vocês vão conseguir trabalhar na Justiça do Trabalho, porque vocês estão acompanhando no noticiário muita gente tentando destruir a Justiça do Trabalho. Se acabar a Justiça do Trabalho, a tendência é que vá para a Justiça Comum, federal, possivelmente. Então, quem vai trabalhar naquela estrutura vai ter um ramo menos especializado, mas vai estar tranquilo e garantido. Isso. A H é o Antônio Henrique. A questão dos salários é de acordo com o cargo. Sim, eu fiz uma observação. Isso aí é uma regra geral, tá? Para funções de mesmo cargo e com algumas características que vocês não vão ver nas aulas de hoje, vão ver adiante. Algumas características que permitem a equiparação salarial entre as pessoas. Por exemplo, até 2 anos de diferença na contratação e a mesma capacidade técnica. Tá? Aí esses salários, se tiverem a mesma capacidade técnica, as mesmas funções e até 2 anos dentro da mesma função, o teu paradigma, o camarada que recebe mais que tu, então o judiciário vai dar a equiparação salarial naquele caso ali. Entendeu? Vocês podem interromper com voz também, tá? Fica à vontade para a gente conversar. Essa aula de hoje aqui é mais uma amostragem mesmo. As aulas vão ser de 1h30 e eu já vi que, como a gente está recém no 2º ou 3º slide,
a gente não vai chegar até o fim, já foram 23 minutos, e também eu falo demais, então vocês me interrompam, ficam à vontade, tá? Eu estou entendendo tudo direitinho. Ah, que bom, Tá ótimo, isso que tá importa. ótimo. Mas pode interromper, pode ficar à vontade, tá? Aliás, o que Viu? que vocês fazem se vocês não se importam de falar? E de onde vocês estão falando? Eu sou autônomo, moro em Milagres, Bahia, eu sou natural de Abarcosa. E eu Bahia, sou é. vendedor. É, E sou não, eu estou aqui no vendedor. Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu vendo doces e salgados em casa. Ah, que bacana. E aí tá batalhando essa vida de concursos aí. Estou tentando. Vai conseguir, meu velho, te É, esforça, tá? sobre salários, eu sempre entendi o seguinte: cargos mais baixos, salários mais baixos. E cargos mais altos, salários também mais altos. Eu sempre entendi dessa forma. A não ser quando é informal. Mas formal, eu sempre entendi dessa forma. E tem algumas questões que vão balizar o salário, tá? Também não é na aula de hoje, mas vocês vão ver a questão de acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, o dissídio da categoria, que está muito dificultado hoje em dia, mas ele ainda existe, o dissídio. Não vou explicar, tirar o tempo de vocês para explicar isso hoje, mas existe essa Não? questão que vai definir quais são os salários, tá? Para aquela categoria, e às vezes não é isso que vai definir, é o mercado que vai definir. Mas entre empregados, na mesma condição, é o mesmo salário. É isso que se quis dizer com aquela legislação, tá? Queres falar, Emerson? Te apresentar para a gente? Ah, boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Não, professor, eu estou gostando da aula, sim. O senhor pode, por mim, o senhor pode falar à vontade, porque eu estou vendo que o senhor fala muita coisa que acontece na prática, né? Eu tenho um livro de Direito de Trabalho, fala muita teoria. Já o senhor não, o senhor está falando na É prática. que Né? nós vamos ver nas O questões, que acontece, Emerson, né? que é interpretativo. Então, se tu não Sim, tiver um pouco da visão da prática, vocês não vão ter como ter a prática advocatícia sim, ou de juiz ou de servidor. sim. Mas se vocês puderem enxergar como é que essa coisa funciona na prática, eu acredito que assimila muito melhor. Aham. É porque a gente só lendo o livro, só a gente fica meio assim, um negócio meio no ar, assim, ó, voando, assim, né? Assim, É. uma coisa muito teórica, assim. Assim. E assim, e dar esse tipo de aula é um grande desafio, porque vocês têm que vencer aquelas matérias. E tem Aham. muita matéria. Sim. Então também não dá para perder muito tempo na prática para poder avançar na matéria. Então a gente Aham. tem que ir ajeitando conforme as aulas, né? Como é que a gente vai conseguir equiparar esses assuntos aí, né? Nem você Tu tá estava falando falando da onde, Emerson? de Londrina, no Paraná, né? No Paraná. Show de bola. Então, é que nem você estava falando, estão querendo acabar, há movimentos, né, querendo acabar com a justiça do trabalho, mas eu acho difícil. Você viu a lambança que o Bolsonaro fez? Fechou o Ministério do Trabalho, agora teve que abrir de novo. É, eu Então, como eu acho professor que aqui, eu vou evitar de dar a minha visão, tá? Mas eu sou um sim. apaixonado pelo direito social e Aham. apaixonado pelo mundo do trabalho há muito tempo. Não foi à toa que eu fui parar no direito do trabalho, eu sou ex-empresário também. Tive um problema com a minha empresa nos anos 2000 e 2004, para ser mais exato, e eu levei muito mais de 10 anos para resolver alguns problemas. E ali que eu fui estudar direito e entender que, apesar de eu pagar muito bem, algumas coisas eu fazia da forma inadequada. Isso passa por um problema cultural e estrutural brasileiro, que é a má preparação do empresário para o mercado de trabalho e desconhecimento total das regras de direito e dos princípios que é o basilar da aula de hoje. Então, realmente é muito importante, mas o objetivo de vocês é concurso. Então, Sim. eu vou tentar... E aí, depois eu passo as minhas redes sociais para vocês ali, vocês podem acompanhar, especialmente no meu canal do YouTube, bastante aprofundamento sobre partes específicas da matéria que a gente vai vivendo no dia a dia e vai trazendo aqui para nós. Amarildo, obrigado, viu, Emerson? Amarildo, queres te apresentar? Olá, professor. Eu falo aqui da cidade de Guarapuava, do Paraná. Primeiro presídio privado que teve no Brasil foi aí. Não entendi. Primeiro presídio privado que teve no Brasil foi aí. Ah, rapaz, eu não sei dessa informação. Eu sou formado em segurança privada também. Ah, tá. Então, professor, estamos aí, né? E, como o senhor falou, né? São bastantes matérias, né? E temos que vencê-las, né? É, Mas conseguiremos, eu acredito que sim, claro né? que sim. Ainda mais o mestre CA aí, né? Nos amparando aí, né?
Vamos lá, né? Tenho colegas professores aí muito preparados para concursos. Eu confesso que, como eu falei antes, eu dou cursos mais práticos, assim, então tenho esse desafio junto com vocês de a gente conseguir se manter na matéria e também tentar ilustrar para que na hora da prova a gente consiga lembrar, mas o professor falou aquela vez sobre tal e tal situação, e aí ajuda no raciocínio. E essa aula de hoje, então, ela é muito importante para essa questão do raciocínio jurídico, tá? Esse material depois vai ficar disponibilizado para a gente poder se Eu aprofundar? acredito que o professor Carlos vai disponibilizar para vocês, tá? Tanto que ele está gravando a aula. E eu já tinha autorizado ele a repassar os slides para vocês. Então, por mim, tranquilo, eu acredito que ele vai passar para vocês também, tá? Ok, agradecido. Mas olha, gente, isso aqui é a pontinha do iceberg de tudo que a gente tem para ver, tá? Muita coisa mesmo. Vamos lá. Então, quais são os princípios específicos do direito do trabalho, tá? O princípio básico, norteador geral, é o princípio da proteção. E esses princípios que eu vou passar agora são aqueles que, em primeira mão, vocês vão estar lembrando. Primeiro princípio de todos. E aqui eu vou recomendar que vocês leiam o autor antigo, é um português de Portugal, que se chama Américo Pla Rodrigues. Ele é a base do estudo dos princípios. Ele é um pouco ultrapassado, a doutrina veio trazendo outros princípios que eu trouxe nas aulas de hoje, eu tive que buscar em outros autores, mas ele é o ponto básico. É um livrinho pequeno, barato de se adquirir, deve ter aí na internet, até de graça, e é Américo Pla Rodrigues, Princípios do Direito do Trabalho. Princípio do indúbio pró-operário. Quando fala no direito do trabalho em operário, ele é o operário, ele é o reclamante, ele é o artífice, até já arrumei uma briga porque chamaram o meu cliente de artífice, e para mim artífice naquela ocasião era quem fabrica, né, quem está inventando fatos, né? E aí eu chamei o camarada no corredor do fórum e disse, pô, tia, como é que tu chama meu cliente de artífice? Disse, não, doutor Paulo, não é isso, artífice é sinônimo de trabalhador na minha petição, não é no sentido de pejorativo e tal. Se tornou um dos grandes amigos que eu tenho hoje no direito do trabalho. Ele é vereador suplente de Porto Alegre, luta muito pelo direito dos trabalhadores. E, enfim, é uma história curiosa. E o que diz esse princípio? Que havendo mais de uma interpretação para uma mesma lei, o aplicador da lei vai optar por aquela que é mais favorável para o trabalhador. Justamente porque tem a ver com o princípio da proteção que nós estamos falando ali, né? Então, na dúvida, vai para o lado do trabalhador, vai proteger a verba alimentar e a dignidade lá constitucional que a gente trouxe, tá? E aí, no mesmo sentido, quando tem duas normas com o mesmo peso, e sugiro que vocês estudem um negócio chamado pirâmide de Kelsen, que vai trazer a hierarquia das normas. Qual a norma é mais importante do que a outra? E aí ele vai dar uma escala para vocês. Eu acho que eu até tinha colocado nos slides, não sei se eu selecionei para a aula de hoje, mas isso é muito importante, tá? Pirâmide de Kelsen. Ele, entre duas normas iguais, ele vai na norma mais favorável para o trabalhador, tá? Também muito próximo do princípio indúbio pró-operário. E aí ele tem uma tríplice função. Na elaboração das normas jurídicas, o legislador tem que estar observando que a norma tem que ser a mais favorável, bem diferente do que a gente tem visto na legislação atual, mas, né, tem que estar de acordo com isso. Tem a questão, a função hierárquica, de que quando tem mais de uma norma, duas ou mais normas, se aplica mais favorável, e tem a função que é a grande função interpretativa, que havendo obscuridade, vai procurar o melhor sentido social de aplicação para aquele caso concreto, tá? Então, quando tiver em dúvida na questão, isso aqui é importante também. O que é mais favorável para o trabalhador nesse caso aqui? Mas cuidado com o pega-ratão da legislação nova trabalhista, das reformas trabalhistas. Em muitos casos, como é no princípio básico da reforma trabalhista, que é o negociado sobre o legislado, nós estamos falando de quem alimenta negociando com quem é alimentado. Então, obviamente, que isso é uma distorção de tudo isso que nós estamos estudando aqui. Só que o que nós estamos estudando aqui está na Constituição ainda. Então, nós vamos ter que ter cuidado na hora de estudar. Estudem muito, muito, muito testes,
façam com questões de concurso anteriores, porque vocês vão ver as novas normas chegando para testar vocês, mas vocês vão estar contrastando na cabeça de vocês com os princípios. E não pensem que é só no concurso. Dos processos da vida real, a gente se depara com isso. E se depara com decisões judiciais conflitantes, às vezes do mesmo juiz, de acordo com as características de cada processo. Então, é um desafio para todos nós que estamos operando nessa área hoje, tá? Seguindo, condições mais benéficas. Vantagens conquistadas em relação de emprego não podem retroagir, tá? Ganhei um aumento salarial. Veio a crise, o empregador, a não ser que tenha uma liberalidade, como teve agora com relação à suspensão do contrato de trabalho durante a pandemia, o salário do camarada não pode diminuir. As condições que ele recebeu de trabalho, de avanço em termos de ganhos, inclusive benefícios, horário de trabalho, não podem retroagir. Cuidado com o pega-ratão aqui com relação à condição de trabalho. É muito comum que quem trabalha em condição insalubre ou quem trabalha em horário noturno receba um adicional. São chamados salário-condição. Salário-condição. Então, se eu estou numa condição de insalubridade, eu recebo um plus salarial de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Tá? Só que se essa condição de insalubridade é retirada, bom, eu posso tirar do trabalhador esse salário-condição, porque a condição não existe mais. Então, é muito comum a gente ver no mundo do trabalho empregados ganhando insalubridade quando não estão mais em função insalubre. Ou adicional noturno. Adicional noturno, muito comum em hospitais. O pessoal é passado para o horário do dia, né? E aí não quer, porque no noturno ganhava mais, né? Ganhava o adicional noturno. E a hora reduzida noturna. E aí essas pessoas procuram o advogado para rever essa situação, e o judiciário entende que quem está passando da noite para o dia, por uma questão biológica, de relógio biológico, está sendo favorecido. É muito comum a gente, quando tem que alimentar a família, sacrificar a saúde, né? Mas, nesse caso, o judiciário não entende como sendo mais benéfico que tu trabalhe à noite com adicional, e sim que tu trabalhe de dia sem adicional, porque o relógio biológico da gente está condicionado a trabalhar de dia. Tá? Então, também tem esse tipo de raciocínio que a gente tem que trazer junto com essas normas básicas principiológicas aqui. Vamos lá. Relativização, então, que é isso que eu falava, da questão da reforma trabalhista em relação ao princípio da proteção. Sugiro que vocês procurem livros atuais de direito do trabalho e direito processual do trabalho para estudar, porque isso aqui está nos livros novos, não está na legislação mais clássica. Tá? Como, por exemplo, o Américo Plá Rodrigues não tem isso aqui. Então, a proteção do hipossuficiente certamente foi afetada com a reforma trabalhista, a legislação está ali na tela, vocês têm que estudar isso, tem que ler a reforma trabalhista com muita calma, e depois vocês podem procurar livros que comparam a CLT e a CLT pós-reforma. Artigo por artigo é muito legal de ler, porque tu consegue ver a mudança ali na prática, tá? E enfim, o que vale de legislação hoje são as novas. Em geral, mas não sempre, elas têm aquele tracinho A, ali que tem, por exemplo, no 484A, ali no texto mais embaixo. Isso quer dizer que isso é uma legislação que foi transformada, tá? É um artigo que foi inserido ali naquelas normas. Então, a lei traz a ampliação da autonomia do trabalhador, considera válida a negociação direta entre o dinossauro e a alface, perdão de falar assim, né? Mas, poxa, negociar salário direto com o empregador, sem a força coletiva, que é dos sindicatos, e isso também sofreu uma grande alteração social. Hoje, muitos sindicatos fecharam as portas, porque não tem mais de onde receber, e havia muitos sindicatos sérios trabalhando. Está fazendo uma falta danada, e durante a pandemia fez muita falta para os empregadores. Por exemplo, lá no início das suspensões do contrato de trabalho, se precisava pegar o aval do sindicato do trabalhador, e esse sindicato não existia mais, então os empregadores não conseguiam suspender ou diminuir salário nessa situação, porque não tinha o sindicato para dar ok. Depois, numa nova edição da lei, isso aí já foi passado por cima. Mas o sindicato faz muita falta. Ele faz muita falta também na questão do acordo e convenção coletiva. Quando forem estudar isso, lembrem que o sindicato recebeu novas regras hoje para negociar condições de trabalho e para colocar o dissídio. O dissídio é quando o acordo e a convenção não deram certo. Em linhas gerais, é isso. Aí se entra na justiça
para estipular as novas regras daquela categoria econômica. Só que hoje, para que os sindicatos possam ingressar na justiça, eles têm que ter a concordância do sindicato das empresas. E aí não está acontecendo dissídio. Então, acontece do trabalhador ficar sem correção salarial por alguns anos, né? Tem muita coisa acontecendo nesse sentido aí. Não vamos aprofundar, mas está acontecendo isso. Bom, então, tu negociar com o empregador sem o sindicato para fiscalizar é uma coisa surreal, né? Mas está na lei, né, gente? E vai cair no concurso, tá? Então, nós temos que estudar isso aí. A questão de compensação de jornada com banco de horas está lá no parágrafo 5º do artigo 59 da CLT. Eu não sou muito de ficar marcando legislação. Eu acho uma certa covardia dos concursos e provas de direito, tu tem que lembrar do artigo. Não é só artigo, orientação jurisprudencial, que vocês vão ver bastante, OJ, e súmulas, né, dos tribunais. Mas se vocês comprarem a CLT ou tiverem acesso à CLT, e se não me engano, o nosso curso dá a CLT específica e o VADMECUM específico para nossas matérias, mas o VADMECUM ele traz lá sempre uma relação por assunto de qual a legislação, qual a OJ, qual a súmula que tu deves consultar. E aí tu vai por tema no índice alfabético remissivo, pelo tema tu consegues fazer essas relações, né? Ó, esse assunto aqui eu tenho que estudar isso, mas eu também tenho que estudar a OJ e tal. E aí vai lá na OJ, tá? Sempre atualizado, tá, gente? Depois, as regras do teletrabalho, esse é um assunto muito importante que eu vou salientar no final, teletrabalho, que é o trabalho remoto, né? É tipo isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Antigamente nos encontraríamos numa sala de aula, hoje a gente está podendo trabalhar com o pessoal do Paraná, Rio Grande do Sul e Nordeste aqui juntos, né? Bahia Nordeste, né? E a gente confunde Norte com Nordeste, então, para não passar o atestado de ignorante, eu prefiro perguntar. Então, estamos aqui reunidos, mas isso acontece no dia a dia do trabalho, hoje em dia já não é uma coisa incomum. E aí entram questões como, por exemplo, ergonomia, né? Como é que eu vou garantir a saúde do trabalhador se eu não estou fornecendo a condição para que ele tenha uma condição ergonômica boa? A utilização da linha telefônica, a utilização da internet do camarada, da luz, a exposição ao ambiente privado do empregado com relação à empresa ou com relação a clientes ou colegas de trabalho nas telereuniões. Tudo isso vai permear esse mundo do trabalho e essas regras, então, são muito importantes. Tá? Artigo 75C da CLT. Rescisão do contrato de trabalho sem a necessidade de homologação do sindicato, que eu acho que é outra coisa importantíssima de se estudar, tem a ver com aquilo que a gente estava falando, da atuação dos sindicatos. Então, o direito coletivo do trabalho é um assunto importantíssimo para o concurso. A extinção do contrato de trabalho de comum acordo entre as partes, tem uma questão que eu trouxe para a aula de hoje, que se não der tempo da gente ver hoje, quando a gente estiver fazendo o curso, eu trago de volta, e aí a gente comenta as questões, mas pelo menos uma questão ou duas a gente tem que trazer hoje para vocês verem a dinâmica. E também considera como hipersuficientes aqueles trabalhadores com diploma de nível superior ou com uma faixa salarial 2 vezes o limite máximo dos benefícios de regime geral da Previdência Social. Então, esses camaradas não são considerados hipossuficientes economicamente, tá? E a hipossuficiência que nos importa aqui é a hipossuficiência econômica. Procurem o conceito de hipossuficiência, mas ele quer dizer que, por exemplo, no direito do consumidor, quando uma pessoa entra contra uma empresa pelo direito do consumidor, aquela pessoa também é considerada hipossuficiente, porque a empresa se presume que ela tem mais condições de fazer as provas, de contratar uma defesa boa, etc. Então, a legislação vem e protege aquela pessoa, é o hipossuficiente no direito do trabalho, assim como é no direito do consumidor, assim como é a criança no direito de família. São partes que precisam de uma proteção especial. E aí, esses trabalhadores diferenciados aí têm mais condições de estipular direitos em relação às questões de salário, de jornada de trabalho, etc. Tá? Esses, digamos assim, o direito protege menos. Relativização do princípio indúbio para o operário, que é aquilo que eu estava falando. Quando falar em relativização, estamos falando das reformas estruturantes, tá? Então, relativização desse princípio traz uma restrição na interpretação que tinha antes, tá?
e especialmente em relação ao conteúdo das convenções coletivas e dos acordos coletivos de trabalho. Convenção coletiva, acordo coletivo, dissídio. É importante que tenham isso vai voltar na cabeça de vocês muitas vezes, tá? A relativização dos princípios da regra mais favorável. O 620, então, da CLT, traz uma fragilização dessa questão da regra mais favorável, na medida em que ela dispõe as condições para acordo coletivo, que sempre vão prevalecer sobre as que estão em convenção, por exemplo. Acordo é uma coisa, convenção é outra. Relativização do princípio da condição mais benéfica, que nós vimos agora há pouco também. Então, os empregados hipossuficientes têm sido vistos como válidas algumas estipulações negociadas diretamente com o empregador, embora essa fragilidade elas tenham sido como válidas. Também temos que lembrar que nós estamos num momento onde é periclitante para a economia nacional que haja emprego ainda que em condição ruim. Eu me lembro de um evento onde a gente estava falando da carteira verde e amarela, e o atual ministro, o antigo ministro da Economia, o ministro do Trabalho na época, que tinha o Ministério do Trabalho, né? E eu questionei sobre essa situação, né? De, às vezes, o salário que é pago, o salário hora do trabalhador, aquele que não tem um vínculo de emprego, ele é chamado por atividade, esqueci agora o termo. Mas esse trabalhador intermitente, ele tinha condições muito pioradas em relação... E o dia de trabalho dele, por exemplo, numa lancheria, não valia o preço de um lanche, né? E ele não respeitava aquelas regras de categoria, etc., etc. E aí aquele ministro disse, olha, é melhor que a pessoa esteja empregada sem direitos do que desempregada. De certa forma, faz sentido, mas, por outro lado, isso é o Estado dizendo, se virem cidadãos, porque eu não vou mais estar proporcionando aquilo que eu tenho que proporcionar. Isso é a reforma trabalhista. Então, isso foi relativizado, e também essa questão da condição mais benéfica, a convenção coletiva tem prevalência sobre o acordo coletivo em relação à jornada, banco de horas, intervalo entre a jornada e outros. Aí, responsabilidade de direitos, isso é importantíssimo, isso vai cair, tá? Certo que cai. Traz nulidade aos atos que visam fraudar, desvirtuar ou impedir a legislação trabalhista, permitem as alterações nos direitos com o consentimento e sem redução de vantagens. Então, eu posso adequar algumas condições de trabalho do trabalhador, desde que isso não traga uma diminuição dos seus direitos, né? E aí a gente tem que lembrar daquela questão do salário-condição, por exemplo, que não é um direito adquirido, ele é adquirido conforme a condição de trabalho, acabou a condição, acabou o salário, aí pode reduzir, tá? Questão de banco de horas também, ele é de livre combinação entre empregador e empregado, e esse aí também passa por uma certa relativização. Demais, continuidade da relação de emprego, é um novo princípio também, e aí entra aquela questão que eu falei para vocês do FGTS e do seguro-desemprego, que a questão, ainda o direito do trabalho imagina que tu devas entrar numa empresa e tu devas continuar, se possível, o resto da vida naquela empresa, né, trabalhando para aquela empresa. Então, esse princípio vem tentar moldar o mercado nesse sentido. Óbvio que mudou e que isso não é mais possível, porque nem as empresas duram mais tanto tempo. Inclusive, empresas lucrativas mudam de ramo porque o empresário desenvolveu o raciocínio do livre mercado no sentido de que a gente não se apaixona pelo negócio. O negócio está indo bem, a gente está legal ali, mas se o negócio está fadado a terminar, o mercado vem mudando com muita velocidade, hoje os empresários fecham uma empresa e vão para outra, né? E esse princípio que nós vamos ver agora, o princípio da primazia da realidade, ele é importantíssimo para o direito do trabalho. Ele é muito basilar. Qual é a distinção dele para o direito comum? No direito comum, não tem o princípio da verdade real. O princípio da verdade formal é o que prevalece. Então, lá no direito civil, fora a questão do direito do consumidor, o documento fala muito mais do que o que se vai buscar no dia a dia. Então, a Justiça do Trabalho passa o tempo todo cuidando para achar a verdade verdadeira que esteja além do papel. Então, às vezes, tu vai fazer uma defesa, traz um monte de documentos, só que chega lá na audiência de instrução, a parte é ouvida e a parte confessa que aqueles documentos lá
Confessar não quer dizer que eu vou falar expressamente aquilo, mas deixa claro para o juiz que aqueles documentos eram formais, que a verdade daquela relação é diferente, né? Então, tem lá um pacto por hora extra, mas a pessoa faz mais horas extras do que deveria, só não registra. Então, isso é o que vai prevalecer na decisão judicial, né? O que apareceu ali no testemunho. E tem os princípios da oralidade, da simplicidade, do processo trabalhista. Se vê lá na aula de direito do processo do trabalho, isso tem muito mais importância, então, para nós, porque o testemunho passa a valer muito. Alguns chamam de termo pejorativo, eu vou pedir desculpa para vocês, mas chamam a testemunha de prostituta das provas. Mas não é tão fácil mentir em juízo, não. Nem um pouco, porque tu tá ali com advogados especializados em ouvir pessoas o tempo todo e juízes que estão muito, muito acostumados ao dia inteiro ficar ouvindo depoimentos. A gente sabe quando estão mentindo. E muitas vezes a gente consegue pegar a mentira, e daí da mentira a consequência às vezes é muito forte, tanto no processo quanto na vida da pessoa, porque falso testemunho é crime. Então vai para o Ministério Público, vai se incomodar e vai pagar multa por deslealdade processual. Mas isso são matérias que se vê mais adiante, tá? É só para deixar claro que isso aqui é o que prevalece mais no direito do trabalho, a verdade real, que traz uma dinâmica muito diferente para o processo do que o processo civil, por exemplo, tá? Gente, me interrompa se precisarem, tá? Nós temos só mais 10 minutos de aula. Eu não consigo nem terminar os princípios aqui. Eu Só vou muda, professor, umas questões para a consegue gente mudar os slides para a gente acompanhar melhor? tá ali as questões que vocês têm que ter mais atenção, e aí a gente se vê quando a gente estiver fazendo o curso mesmo, e a gente extrapola isso aqui. Outra coisa, eu hoje tenho como combinado a 1 hora, eu acho que inclusive tem limitação do sistema para isso. Mas quando a gente estiver tendo aula, se tiver que esticar um pouquinho, não tem problema, tá? Assim como se quiserem me chamar no privado, não tem problema. Vamos lá. João possui uma rede de restaurantes com mais de 100 funcionários. E em 2019, no meio da pandemia, a gente tem que se lembrar, e isso é legal nas questões de concurso, ele traz a coisa muito dentro da realidade, são os casos reais que a gente enfrenta. Em razão da crise econômica vivenciada no Brasil, no mundo todo, a qual atingiu diretamente a empresa, João se reuniu com os funcionários, restando acordada a redução temporária de salários, conforme o documento reduzido a termo, colocado no papel, né, assinado pelos funcionários. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir com base no direito constitucional dos trabalhadores, nos princípios, alguns que a gente viu agora há pouco. É válido o termo assinado pelos funcionários, porque a redução temporária dos salários visa a valorização do princípio da continuidade da relação de emprego? Pensem aqui em termos de princípios e não em termos de legislação. O que vocês acham? Esse termo assinado pelos empregados de que seu salário vai ser reduzido por causa da crise. Eu não estou falando aqui das portarias que o Ministério trouxe. Estou falando de uma simples relação onde o empresário diz, está apertado, eu vou ter que diminuir o salário de vocês. Pode ou não pode? Podem arriscar, gente. Estamos só nós 4 aqui. Bom, eu penso... negócio, né? O empregado, se o empregado fala, não, eu não vou bater o pé, eu não quero ter meu salário reduzido. O empresário, tá bom. Aí o outro concorda, não, tudo bem, eu concordo em ter reduzido. Só que o que acontece? É uma coisa que... só que esse empregado, que não aceitou, vai ficar queimado, né? Aí o dia que a coisa apertar, quem que vai ser o primeiro a ser mandado embora? Então, indiretamente, né? Nessa própria reunião mesmo, né? O camarada vai ser mandado embora. E aí, onde é que ele vai parar? Aonde nós vamos trabalhar, lá na Justiça do Trabalho. O que tu acha, Amarildo? Bom, pensando assim na legalidade, o acordado, ele não se sobressai sobre o legislado, né? A questão da arbitrariedade, isso nós sabemos, né, já pelas experiências nossas da vida, que a represária virá, né? Como o senhor acabou de falar, talvez ali após a reunião o empregador já vai chamá-lo e já vai demiti-lo, né? Mas na minha opinião, referente à questão, eu acredito que o acordado, ele se sobressai sobre o legislado, não é isso? Vamos ver. Antônio, o que tu acha? Eu acho que reduzir é melhor reduzir o salário, nesse caso aí de crise, do que ser mandado embora, né? Tá. O raciocínio de vocês, em termos de vida real, está correto. Mas lembrem desse princípio da intangibilidade salarial. Isso é norma constitucional.
não pode reduzir. E aí ele entra na flexibilidade, mas ali nós estamos falando de princípio. Quando falar em princípio, não lembrem da reforma, não lembrem do negociado sobre o legislado. Lembrem dos princípios básicos. E aí é errado. Ele não pode fazer essa redutibilidade. Quando ele pôde fazer durante a pandemia, foi por condições especiais e por portarias do Ministério que traziam essa autorização condicionada a algumas situações. Então, regra geral não pode, tá? Vamos pela regra geral. Outra. Entenderam? Sim, não pode pela regra geral. Isso. Pelos Só- princípios basilares ali. Só muda, professor, ali para a gente poder acompanhar junto ali no slide, por favor? Ah, eu voltei, não voltou? Não estou vendo. Ué, para mim tá a tela certa aqui. Deixa eu botar para frente e voltar, vamos ver se ela volta. Para mim Tá também no tá João de certo. novo? Eu só fico aqui certo? com o slide número 1 do senhor, ali da apresentação do senhor. Ah, que estranho. Peço desculpa, Marildo. Talvez alguma Não, que é isso, questão não de tem problema. configuração. Não Eu tem vou ler problema. de qualquer forma a Não. pergunta para nós não nos perdermos, tá? Fechou. Assinale a alternativa contrária ao princípio do direito do trabalho. As alternativas. É que nós não vimos todos. Eu vou pular essa questão porque nós não vimos todos os princípios. Eu não vou deixar vocês em saia justa hoje. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. O direito ao aviso prévio é renunciável pelo empregado, sendo que o pedido de dispensa de cumprimento exime o empregador de pagar o respectivo valor. E renunciabilidade de direitos nós também não chegamos a ver, mas anotem esse princípio, ele é muito importante. Não está correta essa alternativa porque ele não pode renunciar a alguns direitos, que são as cláusulas pétreas da Constituição. A renúncia ocorrida após a cessação do contrato de trabalho é lícita, porque ele já não está mais juridicamente subordinado ao empregador, mesmo se tratando de questão de ordem pública. Obviamente está errado, né? Ele não está subordinado na relação, mas está falando dos direitos de quando ele estava subordinado. Então, essa alternativa não vale. No curso do contrato de trabalho, a renúncia é inadmissível em qualquer hipótese, obedecendo-se ao princípio da proteção, bem como a relação de hipossuficiência existente. Essa nós vimos agora há pouco, né? Existem situações que a gente pode renunciar sim, tá? Dentro da questão legislativa, mas existem. É nula de pleno direito, conforme a orientação jurisprudencial do TST, súmulas e OJs que eu falei para vocês, tá? Cláusula coletiva que venha a estabelecer qualquer procedimento que induza a renúncia das garantias de manutenção do emprego e salário por parte da empregada gestante. E aqui é muito importante porque essa questão cai a súmula. Cai o OJ número 30, que fala de gestante, tá? Essa aqui está errada, está correta. É nulo de pleno direito. Para ajudar vocês a facilitar na lembrança do porquê que a empregada gestante tem uma proteção ainda mais especial. Não é a gestante que se busca proteger. Se busca proteger o nascituro. Nascituro é a criancinha que está lá dentro da barriga. Então, vem o direito em cima do direito à vida, que não é um direito do trabalho especificamente, mas é um direito que está por cima de todas as coisas, vida, liberdade, dignidade. O da vida da criança é o que é protegido aqui nessa legislação. Muitos entendem errado a forma como se aplica, como, por exemplo, contrato de experiência, onde a pessoa não pode, tem que ter garantia de emprego se está grávida. Tem muita coisa se discutindo ainda na justiça em relação a isso, mas, em princípio, o direito da empregada gestante tem um princípio da proteção ao dobro, digamos assim, tá? Então, essa é a questão correta aqui. É nula de pleno direito, conforme o OJ, a cláusula coletiva que estabeleça procedimento de renúncia de garantias, tanto da manutenção de emprego quanto da manutenção do salário, tá? E a última, vamos ver por que está errado. Em razão da possibilidade da realização de atos contratuais trabalhistas de forma tácita, nos moldes do 442 da CLT, a transação sobre a modalidade de cumprimento da jornada em regime de compensação pode ser pactuado tacitamente, não se exigindo a forma escrita. Tácito é aquilo que não é formal. Então, por exemplo, nós estamos aqui numa aula de sábado, nós não combinamos pagamento, vocês não estão aqui para uma demonstração, e aí chega agora no fim da aula, eu resolvo cobrar vocês. Mas a gente combinou lá no início que eu ia cobrar uma taxa. Isso é um contrato tácito. A gente combinou. Então tá, então vamos fazer.
Mas, como o regime de compensação horária ele está sobre uma regra básica lá do artigo 7º, que nós não vamos ter tempo de ler, mas tá, ó, só falta 2 minutos. Se cair, eu entro de novo, tá, pessoal? E aí, como ele está sob uma regra básica, então ele exige formalidade. Então, o banco de horas precisa ser formal, tá? Então, não, essa aqui está errada por causa disso. Vamos lá. Vou passar aqui as questões para ir para aquela parte que eu acho mais importante. Nós nem entramos Pô, separei um monte de matéria para vocês hoje aqui. Nem entramos na questão das formas de trabalho, tá? Trouxe o artigo 7º para a gente ler junto. Olha como ele é grande, são 4 slides, se não me engano. 4 slides de artigo 7º. Vamos lá, atenção, pessoal, nas questões, essas questões aqui. Uberização do trabalho, plataformas, trabalho em plataformas, vínculo de emprego de Uber já tem, deem uma lida na jurisprudência sobre isso, vocês vão encontrar muita notícia. Pejotização, que é camarada que é contratado como PJ, mas tem todas as características da relação de emprego, se constrói dali, então, uma relação de emprego que vai trazer todo aquele arcabouço de direitos que o camarada não tinha como PJ, isso está sendo muito comum. O teletrabalho, a questão do sindicalismo, do direito coletivo, o negociado sobre o legislado, entender bem isso aí, tá, Amarildo? Alterações legislativas, a reforma trabalhista e as leis ordinárias que estão vindo advindas disso, depois tem outras reformas que aconteceram, e leiam muito súmulas e orientações jurisprudenciais, tá? Gente, eu acho que deu tempo, temos alguns segundos, eu acho que não, talvez caia a apresentação e não a live, mas eu fico à disposição de vocês. Meu YouTube é Paulo Cordeiro Advogado, vocês vão encontrar bastante coisa de direito do trabalho lá. Minhas redes sociais, Paulo Cordeiro Advogado, ou só Paulo Cordeiro no Face, e as redes aí do professor Carlos, que pode estar trazendo tudo isso para vocês junto, tá? Espero que tenha sido proveitosa essa hora, eu gostei muito de passar com vocês. Acho que a gente teve algum proveito como amostragem, e desejo muito boa sorte aí, e que a gente venha se acompanhar durante todo esse curso aí. Tá bom, amigos? Com certeza, professor. Um excelente sábado. Eu gostaria de dizer para vocês descansarem, tomarem um vinho, mas eu acho que vocês têm que estudar. E, ó, Tá bom? Um forte abraço aí, fico à disposição dos amigos. Ok, valeu, abraço. obrigado, professor. Tchau, tchau. Abraço, professor.